na sexta-feira agora, o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente na ação que tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos, né? Foi por abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. O tipo de recurso apresentado pelos advogados de Bolsonaro é aquele embargo de declaração, né, que não tem aí poderes para alterar o mérito da decisão, mas pode fazer com que ministros reconheçam algum erro ou contradição durante o acórdão do julgamento. Para entender melhor, a gente fala agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, bem-vindo. Boa noite para o senhor. Qual que é a chance de prosperar aí prosperarem, né, esses embargos de declaração? Boa noite, Diego. Boa noite, Thales. Boa noite a todas e a todos. Os embargos declaratórios, como você especificou muito bem, Diego, chamados embargos de declaração, eles, embora tenham a natureza de recurso, estejam previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil Brasileiro e também mencionados na Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral e que institui normas de direito processual também. Ele é um recurso que não tem o poder de modificar, nem o fim de modificar o conteúdo do julgado. Em verdade, se trata de um recurso destinado a alguns pontos possíveis. O primeiro deles, a esclarecer uma eventual obscuridade. A decisão colegiada de tribunal se chama acórdão. Ela pode conter alguma obscuridade que tenha a ser, portanto, sanada, resolvida por intermédio dos embargos. Também se destina a eliminar uma eventual contradição, quando os fundamentos daquele decisório judicial contiverem em si, eventualmente, elementos que se choquem, que se conflitem, e, portanto, isso também deve ser debelado. Os embargos de declaração podem ainda suprir certas omissões, quando na fundamentação judicial ou no próprio dispositivo da decisão, que é aquele comando final da decisão, existe algum elemento que não foi tratado pelo julgador e deveria ter sido tratado. E ainda, por último, para a possibilidade, Diego e Thales, de corrigir erro material. Quando existe um erro material na decisão e aquilo precisa ser sanado pelo Poder Judiciário. Ou seja, os embargos de declaração não têm a finalidade de modificar o conteúdo do julgado. Existe, sim, contudo, a possibilidade, e eu vou pôr no superlativo, não é excepcional, é uma possibilidade excepcionalíssima de, diante de um grosseiro equívoco na decisão judicial, mas de um erro de grande escala na decisão judicial, que os embargos de declaração tenham o que comumente os juristas chamam de efeitos infringentes. Aí sim, o que são os efeitos infringentes? Os efeitos modificativos do conteúdo da decisão, que podem até reverter uma decisão judicial. Isso é raríssimo nos embargos declaratórios. Eles não têm esse sentido, compreende? Então, agora, a partir de amanhã, no plenário virtual da Corte Superior da Justiça Eleitoral, os ministros vão decidir se vão prover ou desprover, se vão votar favoravelmente, então, ou desfavoravelmente, aos embargos da defesa do presidente. Por último, se esses embargos não têm a finalidade de modificar o julgado, por que a defesa faz uso deles? Eu respondo, porque eles têm um efeito importante, Diego, de pré-questionamento, Thales. Eles se destinam a fazer com que matérias que poderão ser tratadas em um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal possam ser pré-questionadas. Por quê? Porque o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como não é um recurso ordinário, entende? Não é um recurso de livre motivação, não é aquele recurso típico que se interpõe lá na primeira instância aos tribunais de apelação, só porque não se concorda com uma decisão. Como recurso extraordinário é tido como um recurso excepcional, ele exige requisitos especiais. Um deles é o pré-questionamento. Por isso que é muito comum nessas decisões de Tribunal Superior fazer-se embargo de declaração para pré-questionar a matéria e justificar um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Me parece que essa é a estratégia da defesa do presidente Jair Bolsonaro. E com isso ele pode ganhar o que exatamente? Ele pode. Qual é a expectativa, o senhor, como
grande especialista nesse assunto. Qual é a expectativa? O que ele pode ganhar com isso? O que é razoável, minimamente razoável, que ele venha a ganhar com isso? Se há algo que ele possa ganhar. O primeiro elemento de ganho, esse é o mais certeiro, Thales, é que, se efetivamente esses embargos forem respondidos pelo Tribunal Superior, da forma que a defesa pretende, o requisito do pré-questionamento terá sido preenchido. Isso vai aumentar grandemente a chance de um recurso extraordinário chegar ao Supremo Tribunal. Veja, não estou nem dizendo que vai aumentar a chance de um recurso extraordinário prosperar no Supremo Tribunal, no sentido dele dar à defesa de Jair Bolsonaro o que ela quer, mas vai aumentar imensamente a chance de abrir a porta do acesso do recurso extraordinário ao Supremo. Então, esse é o primeiro ponto. Aí ele ganha tempo para a inelegibilidade dele contar mais adiante. Certamente. E ele ganha a chance de a matéria ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. E um segundo ponto, há sempre a expectativa de que, mostrando que a defesa pode considerar um erro crasso, um erro de grande violência, há sempre a expectativa dos efeitos infringentes nos embargos declaratórios, mas, se me permite uma estimativa, próxima de 0% a chance de obter efeitos infringentes. Eu acredito que o tribunal não vai prover os embargos, porque a decisão foi muito bem e longamente fundamentada. Os ministros se dedicaram muito à fundamentação dos julgados. Não haverá o que prover em termos de sanar obscuridade, suprir omissão. Não me parece que haverá nada nesse sentido, corrigir erro material. Agora, ainda assim, se feito o pré-questionamento, abre-se a porta do acesso ao recurso extraordinário ao Supremo Tribunal. Eu acho que esse é o caminho que a defesa prepara para garantir a chance de se interpor um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal. E não há o que o tribunal possa fazer para evitar, já que eles fizeram o questionamento, para evitar que se chegue ao Supremo agora. Eu creio que não há o que o tribunal possa fazer para se evitar que a matéria chegue ao Supremo, mas é preciso dizer, Thales, que o recurso extraordinário é o recurso no direito processual brasileiro, se você considerar todo o arsenal dos recursos ordinários, excepcionais, recurso de apelação civil, apelação criminal, recurso em sentido estrito, recurso de agravo de instrumento, embargos infringentes, todos os recursos existentes no processo brasileiro. O recurso extraordinário é o recurso que mais exige pré-requisitos para a admissibilidade, eu não vou dizer nem o julgamento do mérito. Porque o recurso extraordinário, Thales e Diego, não é um recurso para uma segunda instância, é um recurso excepcionalíssimo para a Suprema Corte. Ele, por exemplo, tem que demonstrar repercussão geral para que o recurso chegue ao Supremo, não é? Então, em verdade, como esse tipo de decisão de competência originária do Tribunal Superior Eleitoral, como foi o caso, o que isso significa? Que o processo não começou em um juiz eleitoral de primeira instância e nem em um tribunal regional eleitoral. O processo já começou no Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, quase sempre, não tem recurso ordinário ao Supremo. Então, a única chance da defesa é o recurso extraordinário, compreende? O Tribunal Superior Eleitoral não pode impedir que o recurso extraordinário seja interposto, mas eu posso te antecipar que a chance de admissibilidade é muito pequena e, se for admitido, como poderá ser, a chance de provimento do mérito lá no Supremo é remotíssima. Até porque, dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 3 também são do Supremo Tribunal Federal, compreende? E a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é muitas vezes próxima da jurisprudência do Supremo Tribunal. Então a chance é muito remota. Professor, aproveitando aqui